Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Ricardo e a gente hoje está aqui para bater um papo bem descontraído a respeito da devoção à Divina Misericórdia aqui na nossa cidade de Maringá. E aqui na nossa mesa nós temos convidadas especiais. Conosco a presidente fundadora da Organização Religiosa de Fiéis, Apostolado Eucarístico da Divina Misericórdia. Seja muito bem-vinda, Neide. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Ricardo. É uma alegria também a gente estar aqui e poder falar um pouquinho desse amor tão grande de Deus por cada um de nós, né? Isso aí. Nós temos também as apóstolas consagradas, a Valéria e a Priscila. Sejam bem-vindas. Bom dia, obrigada. Bom dia. Isso aí. Pessoal, nós estamos então na oitava da Páscoa, né? Amanhã, para quem é devoto da Divina Misericórdia, é um dia muito especial, né, Neide? Nossa, amanhã é o ápice da devoção à Divina Misericórdia. Imagina, amanhã é o dia que Deus falou que as comportas do céu vão estar abertas. Um abismo de misericórdia é amanhã. Amanhã é domingo da Misericórdia, que é o evento principal, né, litúrgico para nós, né, enquanto apóstolos consagrados, que é a festa da Divina Misericórdia, né? Mas antes da gente começar a abordar propriamente da festa, Neide, Valéria e Priscila, eu queria que o pessoal de casa, que está em casa, entendesse um pouquinho mais, Neide, assim, como que se iniciou aqui em Maringá a devoção à Divina Misericórdia? Que a gente falou que, né, somos consagrados ali como organização religiosa de fiéis. Mas para que chegasse até a organização, aí já foram mais de 12 anos, né? Como que se deu o início da devoção à Divina Misericórdia aqui em Maringá? Conta um pouquinho para nós. Então, sabe que quando eu penso, eu fico assim, admirada. Como Deus é simples e como Ele é também, ao mesmo tempo, super detalhista, né? Começou, vou dizer assim, bem simplesmente, através de mim mesma. Eu não conhecia a Divina Misericórdia, eu não sabia que existia Santuário da Misericórdia, Apóstolos da Misericórdia, eu não sabia, né? Mas um dia alguém me convidou para fazer um retiro na Canção Nova, e era um retiro de Apóstolos da Misericórdia. E foi assim que tudo começou. E lá nós conhecemos o padre Edenilson, que era, na época, reitor do Santuário da Divina Misericórdia. Olha só que interessante. E como que foi a questão do início com o Padre Chiquinho? Para quem não é de Maringá, Neide, quem foi o Padre Chiquinho para a nossa arquidiocese? O Padre Chiquinho foi um padre que veio de Jussara. Ele ficou quase 30 anos em Jussara. E depois de Jussara, o Dom Jaime convidou ele para vir para Maringá. Foi o primeiro arcebispo, né? Sim, Dom Jaime, nosso primeiro arcebispo. Isso. E aí ele tinha muita amizade com o Padre Chiquinho, inclusive o Padre Chiquinho era confessor dele, olha só. E aí convidou ele para vir para Maringá, e ele veio. Quando o Padre Chiquinho veio, ele veio com algo no coração, que ele tinha o desejo de ter na cidade de Maringá uma capela ou um local onde o Santíssimo ficaria exposto. Nossa. E as pessoas pudessem adorar. Já tinha lá uma sementinha. Tinha. Eu nunca tinha ouvido falar do Padre Chiquinho, né? E aí, nós, nessa época, eu com a minha família, tínhamos conhecido as aparições de Medjugorje. Então, foi algo assim que mudou a nossa vida. A gente começou a olhar para a igreja de uma forma diferente. E aí a gente queria ter missas no grupo, nesse grupinho de família. E aí a gente começou a ouvir o Padre Chiquinho, que era um padre um pouco mais disponível. E a gente começou a procurar ele. E aí ele começou a atender a gente. E ele me conheceu através assim. É a mãe do Francisco, do Francisquinho. E o Francisco, meu filho, era um bebê ainda, né? E aí assim a gente foi se conhecendo. Aí eu falei para ele um dia que nós trabalhávamos numa comunidade e naquela época a pessoa responsável pela comunidade me convidou para cuidar da capela. Nossa. Essa capela, né, que era uma capelinha pequenininha e tal. E eu aceitei, né, e comecei a cuidar da capela e levei o Padre Chiquinho lá um dia, né? E ele, quando viu que o Santíssimo ficava exposto, ele ficou encantado. Ele nunca me disse nada que ele trouxe de fora esse desejo do coração dele. Mas ele foi atraído pela obra que a gente fazia lá, né? E assim a gente conheceu o Padre Chiquinho e assim a gente, vamos dizer assim, que a gente formou um trio, um trio forte. Porque foi assim, a gente trabalhava, ele apoiava, rezava e nos orientava. Certo. Então, assim, a gente chegou a ponto de ter, de segunda a sexta-feira, todos os dias, adoração lá naquela comunidade. Com o Santíssimo exposto. O Santíssimo era exposto 7 horas da manhã
e era recolhido às 10 horas da noite. Nossa. E na quinta-feira, 7 da manhã, tinha missa, que o padre Chiquinho celebrava. A gente buscava ele na casinha dele. Não, e ele ainda morava perto de casa. Nossa. E vocês se revezavam em horário, assim? Como é que funciona? Existia uma escala. Escala de pessoas. Uma escala, né? E aí a gente foi, assim, cuidando daquela escala e as pessoas foram chegando e formou escala para todos os dias da semana. Certo, Deus já mas- foi desenhando o formato de hoje, né? Sim. Mas nunca até então ninguém tinha ouvido falar em Divina Misericórdia, nem mesmo em Apóstolo da Misericórdia. Mas Jamais. daí você falou que você fez um retiro, é isso? Como que foi daí essa... Então, daí essa- nesse contexto todo, já cuidando da capela, o Padre Chiquinho junto, um dia eu pensei em fazer um retiro de silêncio. E quando eu estava me preparando, uma pessoa veio e jogou assim, tipo, numa mesa mesmo, jogou assim e falou, tem esse retiro aqui na Canção Nova. Você não quer ir? Por que você não vai lá? Eu acho que isso aqui é interessante e tal. E eu fui. Fui eu, o Mauro, meu esposo, e mais 2 pessoas. E quando a gente ouviu o padre Ednilson pregar sobre a misericórdia, Era o reitor do santuário? era o lá de reitor Curitiba? do santuário de Curitiba, nós ficamos paralisados. Foi uma coisa assim que, tipo, pegou a gente daqui, da onde a gente estava da cadeira, e jogou a gente no palco com ele. E deixou a gente muito perto do coração dele. A tal ponto que, no intervalo, a gente falou, não, nós vamos falar com ele? A gente precisa falar com ele. Parecia que nós conhecíamos. E falar o quê, meu Deus? Não sei. Mas, enfim, nós fomos, ficamos lá um tempão. Foi uma história muito bonita, porque a gente tinha certeza que ia falar com ele, e o povo falava assim, o padre não vem aqui. E lá não era fácil o acesso, né? Imagina. E alguma coisa, assim, bem assim no meu coração, dizia, não, fica aqui. Fica aqui. E eu fiquei ali. O pessoal ali que estava comigo saiu um pouquinho e eu fiquei ali. E, de repente, eu olhei quem aparece lá, no fundo, um corredor, o padre Ednilson. E lá, anos depois, lá na frente, um dia ele contou para nós que Deus falou para ele, quando ele estava no camarim, vai lá fora que você precisa receber umas pessoas. Oh, meu Deus. Olha, já E essas encaminhando pra pessoas isso. eram nós, né? E aí ele foi mesmo, e aí a gente conversou, e aí ele falou, olha, vai ter o Congresso da Misericórdia no santuário. A gente nem sabia, né? Nada, não conhecia nada. E ele fez questão de convidar e pediu pra gente ir. E aí nós fomos. Lá para Curitiba. Isso era em setembro, na Canção Nova era setembro, em novembro era o retiro. Era o 7º Congresso da Divina Misericórdia. Agora está no 21º ou 22º, não sei, uma coisa assim. E mantém essa tradição todo novembro do Sim, ano. tem novembro. tem um Todo congresso. novembro. E aí foi assim que a ponte para chegar na Divina Misericórdia. Aí esse congresso, vocês conversando, resolveram trazer para Maringá ou não? Como é que foi a ponte assim para vir para Maringá? Essa palavra que você usou é muito pesada para esse momento. Congresso não existia. Nessa época, assim, a gente não teria... Você falava de retiro, encontro, mas Sim. congresso é uma coisa... Não, congresso era impensável. A gente, quando foi no 7º Congresso, em novembro, nós tivemos a ideia, depois de estar lá no congresso, fermentou o coração, vamos pedir para o padre Ednilson ir para Maringá. Ah, mas será? Ainda teve uns do grupo que falaram, não, mas isso é meio exagerado, acho que não. Eu falei, não, vamos lá falar com ele. E lá no Santuário de Curitiba é tudo muito acessível, então era muito fácil falar com ele. E a gente foi lá e falou. Aí ele recebeu a gente, para nossa surpresa, na casa dele, onde ele morava, que é do lado do santuário. Numa sala que eu já fiquei olhando assim e falei, não, isso tem que ser de Deus, é muito, porque foi um lugar muito especial que ele nos recebeu, sabe? Como se Jesus estivesse falando assim, vamos conversar aqui, mas vem aqui nesse cantinho aqui, vamos conversar, quero conversar com vocês. Um pouco assim, sabe? E aí ele catou a agenda dele, olhou lá, ele falou, mas o que vocês estão precisando? Eu falei, a gente está pensando no senhor fazer um retiro para nós em Maringá. Quantas pessoas? Umas 20, no máximo 20. A gente estava nesse encontro, nós estávamos em... eu acho que nós estávamos em 5, viu, no santuário, não tenho bem certeza, mas enfim, era pouca gente. Aí eu falei, uns 20, né, que já era para nós tipo um exagero, assim, né? Tá bom. Ele olhou a data lá e falou, não, eu vou assim. Meu Deus. Foi isso. Aquele jeito simples, né? Simples, não, tudo muito simples. O santuário também, um detalhe importante, que o Santuário da Misericórdia, ele nos encantou de forma singular, pela simplicidade. Naquela época tinha um pregador, era um testemunho, ele era filipino, ele veio das Filipinas, ele tinha morrido e ele ressuscitou,
porque Deus queria que ele divulgasse a Divina Misericórdia. E o homem estava andando pelo santuário assim, gente, Uau. para lá e para cá. E nós conversamos com ele, tiramos foto com ele, então o santuário nos encantou. E desde o início a gente assim viu que Deus é muito simples. E ele fala de forma muito simples, ele age de forma muito simples. Quando a gente veio fazendo essa experiência lá em Curitiba, ficou aquela sementinha, desejo de trazer essa devoção para Maringá, de alguma forma. Não sei se isso estava maduro no seu coração, mas de certa forma queria trazer essa experiência da Divina Misericórdia aqui para Maringá, né? E aí o padre aceitou, e aí? Como é que foi? Aí a gente chegou em Maringá e falou, vamos começar a mexer, o que a gente vai fazer, né? Então, vamos preparar um roteiro, né? O que a gente quer que o padre fala, né? Ricardo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei mesmo, só Deus foi me trazer de volta a memória, que na preparação desse retiro, né, com esse pequeno grupo, que não era mais que 5 pessoas que estavam organizando, eu acho que escapou, de alguma forma, para fora. E o povo começou a ouvir falar que ia ter um retiro. Mas nisso vocês já tinham formado algum grupo de estudo, alguma coisa assim, ou não? Já. A gente tinha formado um grupo de 3 pessoas, em primeiro lugar. Eram 3 que começou a conhecer o Diário de Santa Faustina, Diário de Santa Faustina. que hoje tem essa versão nova, né? E na época era uma outra versão, mas a gente começou a estudar o Diário. Outra Conhece- versão Na era época essa era aqui. essa ó. versão. Ali, Ricardo, providência divina, é essa mesmo. A gente começou a conhecer o Diário. E o Diário falava na primeira pessoa. Ele só faltava colocar lá, Neide, é com você que eu estou falando. Sabe? Ficou uma coisa assim muito forte. E isso motivou o nosso coração e eu acho que amadureceu o desejo de conhecer a misericórdia, né? Nessa revelação, através de Santa Faustina. Aí foi a ideia do retiro, inicialmente, isso saiu para fora. Escapou de não sei de que jeito e o povo começou a saber que ia ter um retiro aqui em Maringá com o padre Ednilson, do Santuário de Curitiba. Até que então Maringá não conhecia ele. né? Não existia a devoção em Maringá. Existia uma festa da Divina Misericórdia na Catedral Basílica Menor. Mas só a festa. E o que Ela você era conhecia solta. era aquela coisa assim, Terço da Misericórdia. Eu, mais particularmente, simples. conheci o Terço da Misericórdia. Só. Tive uma experiência lá atrás ainda, quando meus filhos eram crianças, com o Terço da Misericórdia. Mas também nunca conheci o Diário, não sabia que existia, nem Santa Faustina. Foi Aí esse tudo- pequeno grupo começou a se organizar para preparar começamos os... a preparar o retiro, né? O tal retiro. E aí, cada vez que a gente preparava, dava alguns passos, a gente ligava para o padre Ednilson para contar para ele, né? Olha, padre, tá assim, assado. Aí, quantas pessoas tem? Ah, tem 30, né? Era Ah, aumentou um pouquinho? Não, tudo bem. Tá bom assim? Não, tá. De repente, a gente, padre, tem 100 pessoas. Eu não sei de onde veio 100 pessoas, mas tem 100. Então, todo mundo querendo fazer. Ah, 100 pessoas? Bom, então já temos que dar uma pensadinha onde nós vamos, né, Ney? Porque daí não vai nem caber onde nós estávamos pensando, né? Ah, então tá. Ricardo, depois de tudo isso, 700 e tantas pessoas. Quase 800. Eu não sei de onde veio esse povo exatamente. Só para Valéria e para Priscila é o seguinte, a gente estava se organizando nesse primeiro congresso para montar, vamos chamar de servos, né? A pessoa não tinha nem nome, não era servos apóstolo nem mesmo. nada, Não, né? não era. E a gente estava se organizando para, sem saber, sem nenhuma expectativa, né, Neide? Na verdade era essa, não tinha nenhuma expectativa. A gente não sabia, era todo mundo, ninguém sabia fazer nada. Então a gente Nada começou a se era nada organizar. mesmo. Começou a se organizar e assim, um ia para a equipe de marketing, de publicidade, divulgar, Éramos e nós, na saía época. pedindo doação, na verdade. Não. Porque a gente não tinha dinheiro e nem sabia Não o que tinha. ia fazer, né? Não tinha mesmo. Foi tudo providência de Deus, né? E as coisas foram acontecendo. Então, assim, o pessoal começou a se mobilizar e a cada semana ia vindo, assim, 80 inscrições, 100 inscrições. Era. Todo mundo ficava assustado, As né? Nós Nós fomos que eu os não- primeiros a ficar estarrecidos, porque a gente não sabia lidar com aquilo. 100, aí começou a vir 150, 270, 400. E aí a gente falou, mas onde vai enfiar todo mundo, né? Onde vai colocar esse povo aí? O Ricardo, o padre chegou e falou assim, mas peraí, eu já fui lá no Nordeste dá tanta gente, mas aqui no Sul, gente, de onde vocês estão tirando tanta gente? Eu falei, No padre, nome o povo tá congresso, chegando. que era estranho. padre pra Aí ser ele Ednilson Maringá. devia falou, ter aí sido foi uma o padre surpresa. Ednilson, ele falou assim, olha, é melhor então vamos chamar de um congresso da Divina Misericórdia. Nós não sabíamos nem o significado disso, né, a abrangência desse nome, né? Até para ele deve ter sido uma Foi. surpresa. Para ele pro padre. foi surpresa assim total. Ah, teve um detalhe que eu achei assim, agora me lembrei, eu achei importante colocar aqui.
Quando nós fomos em 3 pessoas lá no santuário, né, 5, foi 5 ou 3, olha, tá. Eu sei que uma das meninas falou assim, Neide, pelo amor de Deus, a gente tem que sair daqui com as medalhas no pescoço. Mas que medalha, menina? Ela falou, eu não sei, tem um povo aí no santuário usando uma medalha. Eu falei, aí ela foi procurar saber dessas medalhas. Aí, não, essas medalhas aqui é só para os servos aqui do santuário. Olha, eu não sei o que essa criatura fez, que ela andou, rodou, falou, Até subiu a saiu com a escada, medalha. desceu a escada e conseguiu 3 medalhas. E pediu para o padre fazer a bênção e colocar no nosso pescoço. A medalha vinha com uma correntinha. E a medalha era Jesus Misericordioso, Jesus Misericordioso na frente e atrás a foto de Santa Faustina. E depois nós descobrimos que essa medalha era medalha de consagração dos servos do santuário. É um pequeno sinal. Era. É. Só que a gente, o consagrou. Senhor escondeu. Já consagrou 3. O Senhor escondeu o detalhe para a gente, né? Para nós não ia fazer sentido. E ele também, e foi outro detalhe que eu gosto de dizer que Deus é detalhista, porque quem abençoou as medalhas foi o... como que é o título lá que eles usam? Não é reitor. Reitor era o padre Ednilson. Aquele outro nome que tem lá dos padres da congregação. Não é fundador. Não. Estou lembrando agora o título que ele tem, mas ele era o que mandava, vamos dizer, administrava nos padres marianos. E foi ele que abençoou essas 3 medalhas. Quer dizer, o Senhor dando um sinal de raiz profunda mesmo. Com né? a igreja, no Hoje caso, né? eu olho assim, sabe? Ele era essa pessoa. E no meio de tantos padres pelo santuário, andando para lá e para cá, que era um retiro, era um congresso muito grande, né? Ele que abençoou o padre. Ele deixou agora essa função esse mês passado, de março. Né? Então, foi ele, o padre Jair, que abençoou essas 3 medalhas e colocou no nosso pescoço, e nós voltamos com essas 3 medalhas para Maringá. Isso também foi a nossa consagração, eu falo. Sim. Hoje, né? E a organização desse congresso, eu lembro que foi mandado malotes convidando padres de outro de fora, não é isso? Foi. Nossa, aí a gente descobriu que dava para ir nas paróquias, levar a divulgação, né? E nós descobrimos como que fazia isso, daí colocava malote na Cúria, colocava para todas as cidades onde a diocese atingia. E nós fizemos isso, mandamos material nos malotes para todas as paróquias que eram de fora. E as nossas em Maringá era assim, você é da São Francisco? Leva lá, você né? vai na São Francisco. Você é da Catedral? Você vai na Catedral. Espalhou esse povo. Pedindo autorização para os padres, né? Com Sim, a abertura dos sempre. padres, sempre respeitando Sempre. isso. E, assim, Rádio Colmeia, divulgava em outdoor, tudo que a gente... Ricardo, e as portas se demais. abrindo, né, Neide? Porque a gente não tinha dinheiro. E as pessoas... E vocês foram muito ousados, né? Porque vocês não Total. sabiam nem o que ia estar acontecendo nesse dia. E foram convidando até os padres, né? O padre Ednilson, ele fica... Cada ligação era um choque. Ele fala, meu Deus, mas vocês estão chamando a diocese toda? Sim, padre, porque como abriu muito, a gente está... Foi quando ele chegou, ele falou, eu nunca vi num congresso tão bem organizado. Gente, sem vanglória nenhuma, mas ele falou isso. Eu nunca vi isso. A gente montou, para vocês terem uma ideia, no dia, Ricardo, um camarim. De onde nós tiramos isso? Me fala. Até hoje, eu não sei. Nós montamos um camarim para o padre. Nossa, que No carinho camarim de Deus, tinha né? frigobar. Você lembra disso? Lembro disso. Tinha cortina para deixar ele mais na privacidade. Tinha a bebida que ele gostava, né? Que era bom para ele, né? Era água de coco, me marcou muito, assim. Eu gostei muito desse carinho dele de falar para nós com simplicidade, né? E nós organizamos tudo. E tinha, assim, cada pessoal fazia um trabalho. Não era aquela boiada solta correndo para todo lado. Não, tinha aquele que recebia os padres que chegavam, tinha aquele que cuidava só do palco, não é, Ricardo? Das fichas de inscrição, Das fichas. acolhimento, Não. decoração, limpeza, Decoração de biblioteca, tudo, né? Tudo, Foi feito um monte de tudo. coisa. Uma estrutura bem grande. O Ainda bem que caderno. a ideia era fazer uma coisa pequena, né? Aí vocês, iam ter lotado o senão vocês estádio. iam correr. Não, se o Senhor falasse para nós que o que ele estava vislumbrando era uma coisa dessa... Talvez assustava. Não, né? eu era a primeira a sair correndo, imagina. Eu lembro até hoje um detalhe, tenho né? nem Porque assim, vou falar para a dúvida. Valéria e para a Priscila. Eu lembro, sim, como se fosse ontem. A Neide falava assim: nós vamos colocar como um ficha de inscrição um valor irrisório. Era um valor, não vem ao caso aqui, mas era um valor muito baixo, baixo mesmo. Não, então alguém tinha dinheiro? E as pessoas que chegavam lá, que não poderiam pagar, iam entrar de graça. Então, isso foi assim um pedido assim que não mesmo. pôde ser recusado. A gente fez isso, as pessoas assim não tinham
condição financeira para pagar o congresso. E assim, foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, porque não me lembro também como foi isso, mas a gente conseguiu um buffet lá nesse congresso, que quase 800 pessoas, um buffet para servir todos os congressistas. Já viu um encontro que sirva buffet? Eu nunca vi isso na minha vida. Geralmente tem uma lanchonete, Uma marmita, alguma coisa assim, né? Um E foi dado um buffet, assim, foi uma coisa assim, como se Deus estivesse Foi. acolhendo todo mundo, assim, e foi incrível. Foi quantos padres passaram pro congresso ali? Mais de 10 padres, né? 12 padres almoçaram conosco no domingo do congresso. 12 almoçaram. E muitos outros, eu não lembro agora números, mas mais de 20 padres passaram pelo congresso para olhar um pouquinho, para atender uma confissão, porque também a gente montou lugares para atender a confissão, que é na devoção da Divina Misericórdia, atender o pobre, Claro. né, que vem pedir perdão a Deus. Sim. Então, isso também aconteceu de uma forma estrondosa. Esse primeiro O congresso, o bispo foi lá. O arcebispo foi celebrar para nós a missa de encerramento e aquela fala do Dom foi assim, foi estrondosa, porque assim, ali foi o dia que consagrou os primeiros apóstolos, né, Ricardo? Isso. Nós fomos todos consagrados oficialmente ali, né? E de repente o bispo se levantou e falou para o povo assim: vocês querem um santuário da misericórdia aqui em Maringá? Uau! Em pé. O povo levantou e começou a bater Vibrou, palma e vibrou. E ele chorou. Nossa. O Dom chorou. Você lembra disso? Sim, foi bem marcante. Foi muito profundo. Isso também foi assim estrondoso. E quantos apóstolos se consagraram nesse primeiro congresso, Neide? Eu tenho memória de 20 pessoas que foram consagrados. Era o número de pessoas que vocês chamaram para fazer o retiro inicial. E desse grupo, né, Neide, aí começaram os primeiros trabalhos. Sim, nós né? deixamos um caderno no palco o tempo todo, né, do congresso, para quem quisesse conhecer o que eu não sei. Conhecer o que a era gente pra ainda não alguma coisa, conhecia. e deixar o nomezinho ali e o telefone, né? Mas assim, aqui não tem como dizer assim que na preparação do congresso nós fizemos muitas vigílias da noite toda, né? Pelo retiro que teria, né? Que daí se tornou congresso. Para que Deus agisse, para que desse tudo certo, para que tudo se organizasse. Então, nós fizemos muitas vigílias nesse período. E em uma das vigílias, eu estava em adoração diante do Santíssimo e uma das meninas me chamou e falou: Neide, o Senhor está revelando que vai ser aqui a nossa casa. Nós vamos trabalhar aqui. Aqui vai ser o apostolado. E eu me lembro que eu falei para ela assim: meu Deus, se for aqui eu estou perdida. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu não consigo me ver aqui. Não consigo. Desses dias todos que nós estamos trabalhando aqui e tal, eu não consigo. Para mim é como se isso aqui fosse assim, um lugar passageiro. Tá, passou. Ela falou: não, mas não é. É aqui mesmo. Né? E era numa das paróquias, a paróquia que a gente fez o congresso. Né? Mas no domingo, à noite, o padre Ednilson recebeu o convite de um dos padres que ele tinha conhecido, né? Para ir lá na paróquia dele celebrar a Santa Missa, e nós fomos lá junto. Ele pediu para ir alguns de nós, inclusive no domingo que terminou. Que teve esse congresso. 21 de março de 2010. Né, o congresso terminou com o almoço e depois nós fomos na missa às 19, lá, né, no Sarandi, paróquia São Paulo Apóstolo, né? E tá bom, o padre Ednilson depois, lá na Isso frente... no ano 2010, né? 2010. Ele contou para nós que Deus falava assim: eu vou te revelar. E ele falou: olha, eu cheguei na casa onde ele estava hospedado, que era de uma apóstola, né? E se preparando para ir para a missa, e no caminho, e Deus, nada. Chegou na missa, chegou na paróquia, começou antes da missa, depois da missa, e nada. Ele falou assim: bom, eu entendi errado. Deus não falou nada. Né? Eu que pus na cabeça que ele ia revelar alguma coisa. Tá bom, fechou a porta da igreja, o padre entrou no carro e foi embora com a apóstola que ele estava hospedado. Ficamos, eu, Ricardo e mais 2 apóstolas. 2, eu acho que lá na paróquia, a porta fechada, e o padre da paróquia lá conosco. De repente, ele coloca a mão no peito, eu nunca vou esquecer aquilo, fecha os olhos e fala assim: ai, Deus está me revelando. Meu Deus. Aí ficou todo mundo mudo olhando para ele e ele começou a falar para onde nós iríamos. O local que vocês iriam se reunir. Os primeiros apóstolos, para onde iríamos nós, né? Para a capela do seminário arquidiocesano, que eu mal sabia onde era. Eu tinha ido lá, para dizer que eu nunca fui, eu tinha ido uma vez, mas eu nem sabia onde era. Aí uma das meninas até falou assim: ô padre, tá louco? Lá naquele fim de mundo? De jeito nenhum, não. Aí ele parou com a mãozinha no peito,
Aí ficou todo mundo assim, eu falei, padre, continua. Aí ele continuou falando. E ele foi falando, ele revelou muita coisa. Gente, tinha acabado de nascer, a consagração tinha sido ao meio-dia. Isso era 8 horas da noite, sei lá, 8h30. E aí acabou isso, eu falei, o que a gente faz, padre? Ele falou, vamos falar com o reitor do seminário. Que abriu as portas, né? Naquela semana nós fomos lá. O padre falou, tá bom, vocês querem, eu falei, o que vocês querem fazer? Foi uma vigília. Eu entendi assim, nós somos o povo da vigília, né? Então, querem fazer lá uma vigília. Então vamos pedir para Dom Anuar, que era o arcebispo na época. Aí o reitor nos orientou. Nós fomos lá falar com o Dom. Aí ele falou, tá certo. Então, põe os apóstolos da misericórdia, a partir de hoje, a se reunir na capela do seminário. E aí começou os trabalhos semanais. Quais eram esses trabalhos? Aí começou os trabalhos semanais. Isso foi primeiro o retiro, a gente fez o retiro, daí foi em 5 pessoas, esse eu tenho um número certo. Foi em 5 pessoas o primeiro retiro, que abrimos a capela. Depois a gente começou com era segunda-feira, a gente fazia, deixa eu ver... Estudo, né? O estudo diário. E a adoração era no mesmo dia, né? Não, acho que segundo o estudo, terças 1000 Ave-Marias, né? É verdade. Segunda era o estudo, terças 1000 Ave-Marias e quarta-feira o Senhor pediu, algo assim também fora do comum, ele pediu 24 horas de adoração. A vigília. A vigília, o povo da vigília. E a gente começou, não tinha muita gente para fazer vigília, porque é assim, quando a gente está num congresso, numa coisa assim, que chama atenção, todo mundo vai. Quando vai afunilando... Compromisso, aí, né? Aí o pessoal fica, vai então, ficando... não sei se eu posso, né? Muito então, longe. E Deus pedir 24 horas de adoração com o Santíssimo exposto, significa, tem que ter gente ali adorando, porque quando ele está no ostensório, não pode ficar sozinho. É que nem você convida uma pessoa para vir na tua casa, ela chega na sala e você sai e vai lá para o fundo do quintal. A pessoa fica na sala sozinha, né? Então, a gente tinha essa consciência. E aí eu não sei que jeito foi que nós arrumamos uma equipe tão grande que nós, até hoje, 13 anos fez agora em março, 21 de março, que nós fazemos 24 horas de adoração. E encerrava na quinta com a Santa Missa, né? E encerrava com a Santa Missa. Olha só. E nunca faltou padre, viu, Ricardo? Olha só. A gente tinha sempre um padre que ia no seminário rezar para nós. Vamos dizer que o esqueleto dessas atividades continua até hoje, né? Perfeitamente o mesmo. O Senhor nunca pediu para mudar e nem fazer nenhuma alteração, nós seguimos assim. Naquela época, Neide, já tinha a maturidade do que seria o carisma da obra, assim, ou ainda não? Não, com certeza não. Eu digo assim que tudo estava ainda velado, sabe? Escondido. Nós não tínhamos esse olhar. Assim, a gente achava que o que Deus estava pedindo era aquilo, fazer aquilo que nós estávamos fazendo e divulgar a misericórdia. Nada. Essa palavra carisma não era nem cogitada, nem falada e nem pensada. Como que foi esse amadurecimento, assim, essa descoberta do carisma? Primeiro, qual é o carisma da obra, né? O carisma é a Eucaristia, né? É Jesus na Eucaristia. Esse é o cerne do carisma, né? De que forma? Primeiro na Santa Missa, depois na adoração do Santíssimo, né? Um dia, se for da vontade de Deus, e nós acreditamos que é, adoração perpétua. Então, o Senhor vai ser encontrado 24 horas da vida inteira. Sem interrupção. Do dia, né? da semana, do ano, do mês, né? Enfim, sem interrupção. Essa é assim, o que nós acreditamos é o objetivo da obra. Eu acho que o carisma ele foi se mostrando muito discretamente, né? Muito simplesmente também. Eu acho que Nosso Senhor foi nos apurando na fidelidade. Eu acredito, e sempre falo isso para as meninas que estão aí, que chegaram um pouquinho depois, né? Eu gosto tanto da obra, né? Eu amo esse lugar. Se você não prova com a sua fidelidade, falar que ama, qualquer um fala. Sim. Sabe? Desejar coisas boas, qualquer um deseja. Mas você dá a sua carne, dá a sua vida, dá o seu tempo, né? Ser fiel de verdade, isso não é para todos. Não. Isso é para aqueles que realmente querem. É um amor exigente. Eu penso que nesses anos, Ricardo, o Senhor ele foi fazendo foi maturando, sabe? Sabe um doce? Eu gosto de falar nessa linguagem assim. É um doce de abóbora que você põe lá
e vai mexendo, e quanto mais ele fica mais consistente, mais saboroso. Então, Deus, ele só vai nos entregar algo a mais, que é vontade dele, se ele vê que nós somos fiel, se ele vê que nós realmente estamos, né, com ele. Então, o carisma foi vindo assim. Ele foi vendo que a gente estava apaixonado por ele, e que passou a euforia, passou o oba-oba, passou a multidão, sabe? E ele da multidão tirou os 12, tirou 72, depois tirou os 12, depois tirou os 3, né? Então, eu gosto de olhar assim para a obra, né? Sim. Então, ele foi fazendo isso conosco. Então, o carisma nasceu naturalmente, sem nenhum alarde, sem ninguém dizer, olha, existe um carisma. Não. Algo da minha cabeça, nada disso. Isso também é uma coisa que eu, particularmente, sempre tenho muito medo e muito cuidado da gente fazer algo que seja nós, o que é bom para nós, o que nós queremos. Teve uma época que o povo falava para mim assim, iam conhecer, né, nosso trabalho lá na capela, e a capela cabia 330 pessoas. E nós éramos num punhado, né? A capela ficava vazia o tempo todo, né? Tinha que Era só sentar nós uma lá. no começo ou no final. Bem assim. Então, era muito pequeno, muito pouca gente. E eles falavam assim, Neide, pelo amor de Deus, tem que chamar os pregadores. Chama o pessoal aqui, nós temos que lotar essa capela, tem que fazer o negócio bombar. Isso nunca caiu no meu coração. Nunca. Ao contrário, eu achava aquilo muito perigoso. Em nenhum momento Deus falou isso, verdadeiramente, para nós. Que era para fazer. Quando ele quis fazer isso, ele fez. Com 20 pessoas, ele fez isso. E foi fazendo, todo ano tinha um congresso. Nós fizemos, acho que, se não me engano, 12 congressos, né? Cada ano, no mesmo período, nós continuamos fazendo. E era sempre esse número de pessoas, né? De 500 para cima. Mas era porque o Senhor queria. E também, quando ele falou, agora deu, entendeu? Então, eu nunca tive essa preocupação de encher lugar, nem de querer mais. Agora, o que vai ser agora? Não, a gente caminha no dia a dia. Até hoje, nós caminhamos no dia a dia. E isso dá assim, uma tranquilidade, uma confiança de que nosso Senhor está conosco. E quem vinha pregar nos congressos, assim, Neide? Que veio muita gente diferente, né? Veio. Fora o padre Nilson, Sim. quem mais? Olha, vieram reitores de santuários, também até mesmo lá de Curitiba, outros padres de Curitiba, padres da Congregação Mariana. Vieram também as irmãs, olha que interessante, gente, isso aqui. Vieram as irmãs como que chama? A Congregação da Divina Misericórdia, que foi revelado de Jesus para Santa Faustina que ela fundaria uma congregação. Essa congregação foi fundada por Padre Miguel Sopótico, que era o diretor espiritual dela. Hoje beato, né? Hoje beato, verdade, bem lembrado. E essas moças vieram pregar no nosso retiro. Essas que fazem parte, hoje são nossas amigas mesmo. Elas vieram pregar num congresso. E olha o detalhe, isso aqui também não posso deixar de dizer. Elas são de Curitiba. A casa delas é lá. Tá, naqueles dias que elas já tinham se comprometido conosco, quem aparece, com uma data assim, um pouco, né, improvável, a fundadora, a madre superiora, aliás, da congregação delas, que é a fundadora, a superiora do mundo inteiro. De todas as casas dessa congregação, ela é a madre geral. Chegou em Curitiba, o que a Madre Jacinta fez? Olha, nós estamos saindo para pregar um retiro em Maringá. A senhora quer ir conosco? Meu Deus. Vamos embora. Quem chega aqui? Ela gosta que chama ela de Irmã Joana. A Irmã Joana, a Madre Superiora de todas as casas. Ela ficou também... Ela é brasileira, né? Não, ela é polonesa. Polonesa. Ela é polonesa. Falava português? Assim, entendi? Não, ela não falava português. Ela falava na língua dela. Então, ela era interpretada. E ela foi no nosso congresso. Delícia. Olha só. E foi para nós... Por que eu estou contando isso? Não para dizer, né, que é uma coisa extraordinária. Não, sinais de Deus. Deus é detalhista. E esse foi um dos sinais muito forte para nós. E numa das manhãs desse congresso que ela estava, ela ficou hospedada no mesmo lugar que o padre, né, tinha a casa de uma apóstola,
ela olhou para mim, eu estava na mesa, junto com uma das apóstolas, e ela falou assim, este apostolado caminha em 2 asas, e fez assim com a mão, mas ela falou em polonês, a outra traduzindo, na asa da organização e da oração. Foi, assim, para nós um marco, assim, porque, poxa, ela não era uma pessoa qualquer. Ela estava ali de uma forma, assim, totalmente conduzida pelo Senhor. Até as irmãs estavam surpresas, né? E ela vai e fala isso para nós. E ela mal conhecia. Não, nem conhecia. Né? Eu tinha acabado de chegar da Polônia. Né? As irmãs não tiveram nem tempo de contar. E elas também, era a primeira vez que as irmãs foram. E teve um padre também crismado com Não, São João Paulo II. olha, é demais. Depois de um tempo, a gente conhece o Santuário da Misericórdia do Rio de Janeiro. Quem que é o reitor lá? O padre Jan Sopic, polonês. Nossa. Crismado pelo Papa João Paulo II. Só isso? Só isso. Detalhe, né? Sim. O pessoal que está em casa ouvindo a gente é o seguinte, a gente fala essa questão da Polônia, porque Santa Faustina nasceu na Polônia, né? Era polonesa. E a devoção ela foi aprovada depois pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que também era polonês, né? Então tem esse marco, né? Bem forte, né? Para quem é devoto da Divina Misericórdia. E aí ele veio para Maringá. Menino, não é que o padre veio? Aceitou o convite sem nos conhecer. E sabe quem falou para nós? O padre Ednilson falou, Neide, era um congresso de Curitiba. Ele falou, sabe o padre Jan Sopic está aí. Ele é do Rio de Janeiro. Por que você não convida ele para o congresso? Nossa. E nós convidamos ele e ele falou, não, eu vou sim. Agendou a data e foi, assim, um marco também, o padre Jan. Ele contou coisas para nós, experiências para nós da Polônia. Né? Então, ele falou muito para nós da vivo, devoção, né? Sim, da experiência dele morar na Polônia. Inclusive, todo ano ele vai para lá, que ele tem os familiares dele lá. E ele também se tornou um amigo nosso, graças a Deus. Até hoje, né, nós falamos com ele, ele já veio na nossa casa, onde nós estamos atualmente. Então, foi também assim, um carinho de Deus e nós um que sinal. Chegamos né? aqui recentemente, tivemos já a graça de ter conhecê-lo. um congresso, né, um retiro particular ali. Foi, né, fechado. para nós foi. apóstolos. Com ele, a sanfoninha, Ah, a é alegria verdade. dele. E a motinho, lembra? Ele veio de moto. Do Rio de Janeiro. E nós, não, padre, vem de avião, né? A gente vai providenciar para o senhor a passagem. Ele, não, eu quero ir de moto, eu gosto de moto. Sim. E ele veio 3 vezes em Maringá. As 3 vezes ele veio de moto. Com a sanfona. Querido, padre. Com a sanfona. E por falar em Polônia, como é que é a história da relíquia de Santa Faustina que veio para Maringá, lá da Polônia? De onde surgiu essa ideia? Ave Maria, como agora foi tem o que tomar água. Porque eu penso assim que é algo que a gente não pode deixar passar em branco, né? Olha, Ricardo, foi uma coisa muito interessante. Nós fomos para a jornada mundial quando foi na Polônia. E Deus tinha inquietado o nosso coração aqui em Maringá para a gente pedir a relíquia. E aí a gente entrou em contato com algumas pessoas lá do santuário, onde viveu Santa Faustina, mesma casa, mesmo prédio, né? E aí ela falou que tinha que fazer os trâmites com o bispo, né? Porque uma relíquia de 1º grau não é assim, gente. A gente chega lá, pega, traz, né? Ou então manda pelo correio. Não manda pelo correio, né? Você tem que ir lá pessoalmente. O que seria a relíquia de 1º grau, Neide? Ela é um pedaço do corpo do santo. Do santo. No caso nosso, é um pedacinho do osso do fêmur de Santa Faustina, né? Até o Dom Arco, na época, falou, né? Que parte é, Neide? Eu falei, ele falou assim, puxa, ela veio mesmo para caminhar com a gente. Exatamente. Né? Então, foi assim, aí a gente começou a falar com o bispo, né? E fazer toda essa... cumprir as exigências, né? E quando foi o congresso... Como que eu falei agora? A jornada. A jornada. Quando foi a jornada mundial, nós aproveitamos a jornada que era na Polônia, para ir deixar o nosso pedido oficial. Que era toda uma documentação vinda daqui, da Diocese de Maringá. Tudo assinado pelo bispo, pelo padre, né? Tudo certinho. Para onde vai ficar. Desde o início, a relíquia foi pedida para ficar na Capela Jesus Misericordioso, que será construída como sede da obra da Misericórdia em Maringá.
né? Então, já foi pedida por isso. Na época, nós estávamos no seminário, então foi falado, temporariamente, ela ficará no seminário. Mas assim que tiver pronta a sede, ela vai para lá e depois ela vai ficar num lugar... para ser venerada. Para ser venerada, fixa lá. Nós fomos lá. No santuário da Cracóvia só tem polonesas, né? As irmãs polonesas. Tá, mas nesse dia, num dos dias lá da jornada, que nós separamos para ir entregar a carta, né? O pedido, falamos com um padre polonês, que um outro interpretava ele para nós, e aí, de repente, ele parou, nós estávamos no jardim da casa de Santa Faustina, ele parou e falou, gente, mas hoje tem uma religiosa aqui do Brasil. Oh, meu Deus, que maravilha. Como assim? Naquele período, tinha a irmã Rosângela. Hoje ela tem casa no Rio de Janeiro, tem lá, a congregação está lá, né? Ela estava na Polônia, naqueles dias, brasileira. E aí o padre mesmo, esse padre polonês, arrumou um jeito de chamar ela. E nós entramos numa antessala lá e falamos com ela, assim como estamos conversando aqui. Maravilha. Expliquei tudo para ela, como que era a obra, o que estava acontecendo, o que nós queríamos, e ela mesma encaminhou a carta. E quando nós fomos adorar um pouquinho o Santíssimo, numa das igrejas lá no centro de Cracóvia, o Santíssimo estava exposto, e cada uma de nós que estávamos lá com o nosso padre ficou num cantinho da igreja muito grande, e eu estava assim, naquela hora, bem pertinho de Jesus Eucarístico, exposto. Ele disse assim, estou enviando a minha secretária com vocês. Simples assim. Falou no meu coração muito, muito nítido, muito claro. Depois dessa fala dele, levou um ano, toda, né, trâmite, né? O trâmite, as conversações e tudo mais, até o dia que nos passaram a informação que nós deveríamos ir lá buscar pessoalmente, né, porque ela só era entregue em mãos. E aí nós fomos. Neide, só um corte aqui, porque nós já ouvimos bastante essa história, né? Graças a Deus. Cada vez que a gente ouve tem um detalhe novo, né? Mas, assim, a obra sempre teve um assessor, ela sempre teve um sacerdote que instruía, que caminhava conosco, porque você acabou de dizer que no dia vocês foram com um sacerdote para lá, para fazer entregar essa documentação e também depois para buscar, também com um sacerdote. Fala um pouquinho para a gente. Gostei muito da sua pergunta, Priscila, realmente. É impressionante como o nosso Senhor nunca deixou faltar um padre para cuidar, para estar, para orientar a obra. Desde o padre Chiquinho, que a obra estava escondida, velada, até hoje, nós hoje estamos com o padre Genivaldo, né, que nos acompanha. O Senhor nunca deixou faltar sacerdote, tanto para celebrar a Santa Missa, as missas na obra, como também para assessorar o trabalho, né? Então, todos os anos, até o dia de hoje, nós temos um assessor. Graças a Deus. Essa é a nossa segurança e também nossa confiança de que estamos caminhando segundo a vontade de Deus dentro da Santa Igreja. Com a igreja, né? Com a igreja. Em obediência à igreja. Né? Sempre em obediência à igreja. Neide, aí então, após um ano a relíquia veio. Como é que foi essa chegada da relíquia em Maringá? Nossa! Nesse dia eu já tive a graça de participar. Ontem nós falávamos sobre isso com um padre de fora, né, de Mandaguari, que a gente teve uma missão lá ontem, e ele perguntou isso, porque eles fizeram ontem uma carreata, e aí eu falei, ele falou, como é que foi? Eu falei, gente, Ricardo, era para a gente chegar, nós recebemos a relíquia dia 19 de setembro. Oficialmente nesse dia, a irmã lá na Cracóvia entregou para o padre, assessor, em mãos, a relíquia na capela onde Santa Faustina falava com Jesus, na mesma capela. A irmã tomou a liberdade de pedir para o padre se ele podia celebrar uma missa. Nossa, o nosso assessor. Nosso assessor. Em português, ele celebrou uma missa para nós que estávamos com ele. Era um grupo de 8 pessoas. E depois disso que nós recebemos a relíquia. Nosso carisma qual é? Eucaristia. A Eucaristia, a Santa Missa. Então, foi dentro da missa que nós recebemos oficialmente a relíquia de Santa Faustina, né? E, para voltar para cá, nós chegaríamos dia 3 de outubro. Só que o que aconteceu? Houve atraso dos voos, né?
Acho que foram 2 atrasos bem significativos. E nós atrasamos muito e chegamos em Maringá, que dia? Dia 5 de outubro, dia de Santa Faustina. O dia que ela foi canonizada pela Sim, igreja. o dia que ela foi canonizada e o dia que oficialmente ela subiu, porque nós católicos, né, sabemos que o dia da morte é o dia da vida, vai para a vida eterna, é a entrada no céu. Então, dia 5 de outubro. E o Senhor, cuidadosamente e detalhadamente, Ele cuidou para que ela chegasse aqui. E aí o bispo, né, tinha falado comigo por telefone, eu quero receber Santa Faustina na catedral com uma missa, mas não fomos nós que pedimos. Ele saiu à frente e fez esse pedido. E aí estava esperando a gente falando para ela como é que estava, né, o caminho de retorno. E chegamos no dia 5, às 18h30. Nós chegamos pela manhã, eu acho, meio perto da hora do almoço. Acho que foi mais ou menos isso. Às 18h30 na catedral, a catedral lotou. O que o bispo fez? Ele divulgou na Rádio Colmeia. Tinha uma pessoa que já pegou a mídia e levou para lá. Nós chegamos, estava todo mundo, você imagina como que estava todo mundo, né? Emocionado, e exausto e tudo mais. Mas foi assim uma recepção, olha, digna de quem realmente viveu nessa vida, lutando para merecer o céu. Santa Faustina recebeu assim, foi recebida com louvor, com gratidão Nossa cidade, arquidiocese. Na nossa arquidiocese pelo próprio arcebispo, né? E a catedral lotada, e foi dada entrevista. Meu Deus, foi uma coisa assim. Ó, eu falo que eu vou levar para o céu esse dia. Quem tiver curiosidade, tá no YouTube, tá? Eu ia falar, tá registrado lá no YouTube do site da Arquidiocese de Maringá, né? Tá mesmo. Também foi assim, incrível. Ricardo, uma coisa que me chama muita atenção e que eu amo olhar. Como Deus nos quer escondido. Sabe? Isso me fascina. Ele nos quer escondido. É uma marca também da obra. Eu percebo isso. Mas quando ele quer nos expor, não tem como fugir. Sim. Como isso, por exemplo, hoje. Agora. Como esse momento. Ele simplesmente faz. Sabe? Ele faz. E a chegada de Santa Faustina foi isso. Se nós quiséssemos trabalhar tanto para fazer toda aquela chegada oficial, eu acho que a gente, com certeza, não teria dado conta. Mas o Senhor preparou tudo, tudo, tudo. Maravilha. E, Neide, até então, o grupo ele se reunia lá no Seminário Arquidiocesano, né? Sim. E foi mais ou menos nessa época, então, que lá entrou em reforma e migrou para a sede que está atualmente. Exatamente. Hoje, é isso mesmo? Hoje nós temos um terreno que foi doado uma parte desse terreno, onde é oficialmente a sede do apostolado eucarístico. Mas aí, Deus, também, como eu estava falando, né? Quando Ele quer mudar tudo e quando Ele quer expor você, Ele expõe. E o que Ele fez com a gente? Ele nos pediu para construir uma capela. Imagina, né? Construir uma casinha de cachorro já é difícil. Agora, Ele pediu construir uma capela, uma igreja. E, para isso, ele tocou as pessoas para doarem o terreno, trouxe benfeitores, e nós estamos nessa empreitada no dia de hoje, lutando, né, dia a dia, para cumprir a vontade de Deus que nós acreditamos que seja. Né? Por que nós acreditamos que seja a vontade de Deus esta sede? Porque tem a bênção do pastor da nossa igreja. Ricardo, se não tivesse, não teria como sair do lugar. Hoje o nosso arcebispo Dom Severino, né? Sim. Visitou o local, a sede, Sim. né? Deixou abençoou, a bênção dele. Exatamente. O nosso assessor é, né, um padre muito próximo de Dom Severino. E nós, atualmente, nos tornamos uma organização religiosa de fiéis. É isso que eu queria entrar. A gente, no início, apresentou você como fundadora, presidente fundadora da Organização Religiosa de Fiéis. O que é uma organização religiosa de fiéis? Onde que foi? Porque a gente sabe que há um estatuto, né? Um estatuto civil, canônico. Como que surgiu isso, Neide? Senhor, como surgiu isso? Pergunta para ele. Foi também tudo muito simples. Tudo muito
Sem combinar, sem planejar, Isso, né? Ninguém pensou, vamos ter isso, agora vamos fazer assim. Graças a Deus. Surgiu essa possibilidade, foi criado o estatuto com a aprovação do bispo, né? Foi. Supervisão do bispo e tudo, Sim, né? detalhadamente, porque a partir do momento que nós ganhamos o terreno para construir a capela que o Senhor tinha pedido, que para nós foi um susto quando ele pediu para construir, foi um susto. Mas Né? Na hora, assim, no tempo, né? Foi muito bem discernido isso. Não foi assim, ele pediu, estamos fazendo. Não, foi bem discernido. Né? Então, foram 2 anos que a gente foi rezando, entendendo da parte de Deus, junto com a direção espiritual, né? De que era essa a vontade de Deus. Né? Então, aliado a esse pedido de Deus, não dá para você construir uma capela, né? Fazer uma obra, sem você ter um CNPJ. Tá certo? Né? No mundo civil é necessário. Como que nós vamos... Aí as fazer notas. compras, Como que emitir notas. Então, partiu daí. Temos que ter, então, uma associação, né? Isso. Uma associação. Tá bom. Mas um dia Deus falou que queria dar o estatuto canônico para nós também. Eu, sinceramente, eu nem sei exatamente a grandeza de tudo isso. Eu sei que é muito grandioso. Eu não saberia te responder aqui, Ricardo, o que é um estatuto canônico, o que é uma organização religiosa. Eu acredito que Nosso Senhor vai fazer conosco como fez bem do início. Nós vamos caminhando, amadurecendo, e nós vamos aprendendo, e nós vamos vendo na nossa vida o que é uma organização religiosa, o que é ter um documento dentro da igreja. Eu não acho que... Hoje eu não tenho uma definição. Eu tenho muito respeito. Eu digo assim, que foi uma fala que veio da minha boca assim, muito espontaneamente uma vez, quando eu fui falar do estatuto, que eu disse, é como ouro em pó. É tão fino e tão valioso que não dá para mim pegar, segurar, olhar e querer entender, sabe? Então, eu acho assim que... Que vai escapar da mão, né? Então, é melhor... vai escapar. Então, nós temos hoje essa honra da parte de Deus e selada, né, com o selo da Santa Igreja, que é o Estatuto Canônico. E essa capela, então, está começando a construção. O objetivo da obra é bem claro, é a adoração perpétua na nossa arquidiocese, né? A gente está vendo as imagens aí da capela que vai ser construída, com a graça de Deus. O que está escrito ali em cima, em polonês, Neide? Jesus, eu confio em vós. Confio em vós. O relógio das 3 horas, né? Nós vamos falar um pouquinho da devoção daqui a pouco. Sim. E essa adoração perpétua. Neide, uma missão tão grande assim dentro da nossa arquidiocese. Alguma vez na sua vida você pensou que esse chamado para você era muito grande? Você pensou em desistir, teve medo? Como que foi? Como assim, menino? Tô com medo agora. Até hoje. Tô com medo agora. Ricardo, se Deus falasse isso para mim antes, eu tinha saído correndo. De verdade, sem nada, sem São falar 13 nada. anos, assim, imagino quantas provações, lutas, né? E tudo mais. Eu Porque acho na igreja que é assim, né? Quando tem o dedo de Deus, você sabe que a obra passa por vários tipos de dificuldades, né? De coisas a serem enfrentadas, né? Sim. Teve uma época que eu estava chorando tanto, só para resumir, você vai entender. O padre Chiquinho tinha morrido, né? Deus chamou ele para o céu e deixou nós aqui, né? E agora? E agora? E eu estava num choro, sabe, num choro descontrolado. Eu estava chorando muito, muito mesmo. E eu liguei para uma alma muito experiente, muito, muito digna e honesta na oração. Eu falei, reza por mim, mas não disse nada. Reza por mim, eu estou precisando muito. Desliguei o telefone, me matei no choro. Continuei chorando. Aí ela rezou e ligou, tocou o telefone, eu fui atender, engoli, né, a lágrima, e fui atender. Ela falou, olha, eu não entendi o que Deus falou no meu coração. Eu falei, não, mas pode falar. Fala para a Neide sair dessa sangria desatada. Só isso que ele mandou falar. Então, eu entendi que não é para ficar desesperada. Era aos poucos e com calma, né? Aquele momento parecia que não ia ter solução para nada. Mas é o Senhor que está no comando, não sou eu, Ricardo. Eu tenho medo? Tenho. Tem vezes que eu quero desistir? Tem. Claro que tem. Tem hora que eu não sei o que fazer, não tenho força para rezar. Mas aí Deus me mostra sempre, e é uma forma dele falar claramente comigo, quando o padre, na semana da nossa missão, cruza a soleira da nossa porta, que um dia Deus falou assim, cada vez que o sacerdote cruzar a soleira, sou eu.
sou eu que estou entrando. Então, isso... Aí eu lembro disso e paro com a sangria desatada. E acalma o coração. Acalmo o coração e vou para frente. Tinha um pouco da pedagogia de Deus, né? Assim, se Deus mostrasse de imediato tudo que a gente iria sofrer daqui até o final da nossa vida, a gente teria abandonado o barco, né? Foi como quando Então, Jesus caminhou dando... aqui na Terra, né? Ele foi falando por parábolas, ele foi ensinando aos poucos. Ele não chegou já e revelou tudo. Ele foi fala assim aos que poucos. ele falou assim, falou para ela parar com essa sangria desatada, porque a obra é dele e é cuida só ele. confiar que ele vai providenciar tudo para a obra dele. Ah. Tanto que eu falo assim, onde que a Neide já imaginou esse projeto da capela que está aqui na nossa frente hoje? Né? Que foi uma caminhada, mas Jesus vai colocando no coração e vai providenciando tudo. Valéria, essa colocação tua também é fundamental, porque o Senhor hoje, quando eu ajoelhei em casa na capelinha para rezar, ele falou assim: nunca faltou nada. Foi a palavra que ele me deu hoje na oração. Nunca faltou nada. E eu olhei para ele, tem uma Sagrada Face lá em casa, que é um lugarzinho, né, fechado assim. Eu falei: Senhor, é verdade. Nunca me faltou nada para estar à frente desta obra, inclusive dinheiro. Toda vez que nós precisamos de dinheiro, o Senhor manda. Eu não preciso nem ir bater na porta. Ele manda, sabe? Teve uma vez que foi tão bonito. Eu gosto de falar da providência de Deus, porque as pessoas pensam que Deus está lá na eternidade e nós estamos aqui embaixo se lascando com tudo. Não é verdade, sabe? Não é verdade. Uma vez o Senhor, eu estava na adoração lá na nossa casa, já na sede. Ele disse assim: eu vou colocar um dinheiro em sua mão, falou no meu coração. Esse dinheiro não é nem para você e nem para a obra. Ele vai passar por você, mas não é nem teu e nem da obra. Quando eu levantei de trás do altar que eu estava adorando, fui lá para dentro, uma pessoa me passou uma mensagem no celular e falou: Neide, eu preciso fazer uma doação. Né, eles receberam uma graça muito grande, como gratidão, eles queriam fazer uma doação. E aí ela falou assim: eu queria que você me passasse uma conta para me depositar. E eu disse a ela assim: olha, por favor, aguarde um tempo, porque eu não tenho a conta. Não é que eu não tinha conta, é que o dinheiro não era para a obra. Então, eu fui rezando e falando: Jesus, por favor, me fale para onde é que é esse dinheiro e para onde que eu tenho que endereçar isso tudo. E não era pouco, sabe? Então, e aí até que ele, com muitos dias, né, de oração e de discernimento, ele mostrou para onde que era, né? E foi muito interessante que uma pessoa que recebeu uma parte dessa doação, 3 dias depois, me disse algo assim que eu fiquei paralisada. Eu simplesmente enderecei para quem era para endereçar e não falei nada mais, e a pessoa também não. E aí, dali de 3 dias, ela falou assim: olha, eu queria que você soubesse que esse valor eu acabei investir numa construção, numa cidade muito longe de nós, numa capela que está sendo preparada para as pessoas pobres. E esse dinheiro eu coloquei no altar. Eu consegui comprar e fazer o altar. Eu quase morri do coração. Eu fiquei assim, chocada, Os de caminhos verdade. de Deus, né? Sabe? Impressionante. Então, de fato, o dinheiro não era para mim, né? Não era para a obra, era para ser enviado para onde que era. Gente, com a graça de Deus, então, nós vamos ter daqui, só Deus sabe quando, né? Mas esperamos que em breve, adoração perpétua. Mas enquanto isso, a gente tem adoração, né, semanal ali na sede do apostolado, da organização. Fala para nós um pouquinho, assim, na sua visão como católica, mas também como fundadora da obra, como que você enxerga a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento para os tempos de hoje na igreja? Olha, vou tentar falar numa linguagem bem simples, que é, né, acessível a qualquer pessoa. Se hoje Jesus aparecesse aqui na rua, Na avenida e falasse para todo mundo. era Jesus, o que você ia fazer?
Sair correndo para lá. Nós íamos todos correr para lá, até os que não eram, não têm a fé em Jesus, iam lá para ver Jesus. Não é verdade? Sim. E ele está assim no Santíssimo Sacramento. Ele disse a Santa Faustina, eu estou vivo no Santíssimo Sacramento, como homem e como Deus. Eu entendo a sua linguagem humana e a linguagem do céu, porque eu sou Deus. Ricardo, se a gente entender só isso, nossas igrejas estariam lotadas. Lotadas o tempo todo. Com fila para entrar, né? Com fila para entrar. Porque o mestre está ali. É o mestre, é o Senhor, ele está vivo e ele conversa com a gente que nem nós estamos conversando. Entende? Eu aprendi isso quando a minha filha do meio, a Juliana, tinha 3 anos. O Senhor começou a me treinar para fazer essa experiência de entender que ele está vivo no Santíssimo Sacramento. Sabe? Então, eu gostaria de passar por essa vida deixando... Se eu deixasse esse recado, se eu conseguisse deixar esse, já estava bom. De verdade. Que as pessoas acreditassem que é o Senhor que está ali. É o mesmo Jesus que andou na Palestina. É os mesmos pés que pisaram naquela terra seca, né, empoeirada. É o mesmo rosto que nos olhou com misericórdia quando era homem. É o mesmo corpo que foi flagelado. É ele que está no Santíssimo Sacramento. Ressuscitado, né? Não é porque eu quero, é porque ele falou. E eu Não é porque a acreditando igreja, ou não, ele vai estar ali. Ele está do né? mesmo jeito. 2000 anos o Senhor fez a última Santa Ceia para dizer, eu estarei com vocês até o fim. E é assim que ele está. Ele escolheu, né? Ele escolheu ser comida e ser bebida. O que vocês acham? É uma perda de fé? As pessoas já não mais acreditam? Ou, sei lá, o que acontece? Assim, que... Os valores vão se perdendo, né, Ricardo? Eu acho, assim, a correria do dia a dia, novas... Vem uma pessoa e prega uma experiência diferente, e vem outra e fala outra coisa, e as pessoas ficam... A correria, todo mundo, ninguém mais tem tempo, e todo mundo vai pondo outras coisas na frente, e o primordial, né, vai ficando. Acho que eles estão buscando só a felicidade no mundo, na alegria, nas a coisas parte espiritual vai mundanas. ficando. A parte espiritual está ficando totalmente de lado. Como se, tipo assim, eu vivo sem Deus, eu não preciso dele. O mundo está assim, na verdade. Isso é uma pesquisa recente não, já faz um tempo, já nos Estados Unidos, um percentual bem grande de católicos por lá, já não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Então, assim, isso eu acho que é o mais difícil, né, Ricardo? É uma apostasia, porque perda de fé mesmo. É dentro da própria religião, da nossa própria religião, das pessoas que convivem com essa realidade, com essa fé, desde de criança. E o que fere mais dolorosamente o coração de Jesus são os de dentro da casa, são os nós católicos que, né, deveríamos, fomos chamados no nosso batismo a professar essa fé, a crer e adorar em Jesus sacramentado, e a gente vê muitas vezes o Jesus ali no sacrário abandonado. Simplesmente. E a Eucaristia, ela é o cerne da Igreja Católica. Ela é o centro de todas. Sem Eucaristia acaba tudo, né? Sem Eucaristia não tem mais nada. Então, é um desafio nos dias de hoje, porque, como a Valéria disse também, né, o povo quer as coisas do mundo. E o mundo está facilitando cada dia mais. E ele mostra coisas muito boas. E não é que não seja mesmo. Né? E a gente está no mundo. Então, a gente gosta das coisas do mundo. Mas a gente tem que entender que nós não somos daqui. Não. E que as coisas que nos encantam aqui... todas vão passar. E há uma eternidade, né, que se preocupar, nós somos eternos. Um dia um sacerdote disse para nós lá na nossa capela, né, que nós não somos seres meramente humanos, né? Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana na Terra. Perfeito. Eu lembro que isso ficou muito no meu coração. E é verdade. A gente esquece que nós somos seres espirituais, né? Às vezes, e fica só preso na parte humana. E a experiência da adoração na capela é muito singular, né, Neide? Porque lá nós fazemos a adoração em silêncio. Como é que essa, na sua opinião, assim, vocês também, meninas, adoração no silêncio? A gente chega de um mundo barulhento, hoje redes sociais, Instagram, WhatsApp toda hora, música aqui, barulho ali, e aí chega, se depara com o Santíssimo exposto, silêncio. Como que é fazer essa experiência no silêncio? É algo difícil?
você se para ali e agora? O que eu vou falar para Jesus, né? Tipo assim, há essa dificuldade para quem está começando, para quem está nos ouvindo, de fazer essa experiência no silêncio, porque às vezes é mais fácil para quem não está acostumado, alguém está sempre conduzindo a adoração e está puxando uma música e tal, mas quando para tudo, e aí agora? Como é que é? É um desafio, com certeza. É desafiador, sim. É um treino, silêncio? Como é que é feito isso? Olha, primeiro assim, exercício você enorme. quer, né? Então você quer, você está buscando, né? Então já tem esse o primeiro passo, que o Senhor fala no diário que a gente deve se aproximar dele com o vaso da confiança, né? Então eu acho que o primeiro ponto é eu quero estar ali, no silêncio, né? E aí ele vem com a graça. E aí a gente vai fazer um treino, sim, com certeza. O atleta só vira um atleta renomado de força e de vitórias porque ele treina. Talvez a dificuldade de se manter diante do sacrário, o Senhor exposto ali no Santíssimo Sacramento, no ostensório, talvez seja um pouco da dificuldade da pessoa ter medo de ouvir Com certeza. o que está dentro dela. O silêncio porque no ele causa um momento pouco de medo, no momento né? que a gente está ali só com outras pessoas conduzindo, orando com a gente, cantando, você chega num nível elevado de espiritualidade, claro. O dia que nós temos adorações conduzidas lá é maravilhoso também, é um carinho de Deus para nós. A gente vive momentos fantásticos ali de espiritualidade quando tem as condições. Mas o momento mais particular é Jesus e nós. É quando a gente olha no olho dele e ele olha no nosso. É ali que a gente se conhece, é ali que a gente se descobre, é ali que a gente entende a vontade de Deus para nossa vida, né, Talvez é Ricardo? o medo dessa descoberta, de olhar e falar, nossa, eu vou ter que enxergar o que não está legal o dentro que de tá mim. aqui Né? dentro. Vou É ter que bem assim. encarar a minha realidade Exatamente. agora. Porque quando tá no barulho é fácil, a gente passa. Mas ao mesmo despercebido. tempo eu falo por mim, eu falo não, todos nós falamos, né, que lá é o nosso pedacinho do céu, que é o nosso descanso. Porque a gente chega assim a 3.000 por hora, quando a gente chega lá parece que tudo para, parece que é um mundo particular. Parece não, né? É um mundo particular. Porque tudo silencia, é o nosso pedacinho do céu realmente, né? Mas Até uma o das Senhor coisas- falou, né, Valéria? Lembra que ele disse no ano que nós mudamos para lá? 2018. 2018. Eis o lugar do meu descanso e o lugar do vosso descanso. Então, quando nós estamos no silêncio com ele, ele descansa em nós e nós também descansamos nele. Né? É desafiador, é difícil, mas é tão doce, é tão terno, né, que nós somos realmente atraídos. Por mais difícil que seja, é assim, sabe um casal apaixonado? Que fica perto, não precisa nem falar, que você olha. A companhia já E é que você- agradável, então não você precisa de mais encosta nada, um né? Às pouquinho vezes o nele. silêncio já tá bom. Né? Às vezes eu falo para ele, falo assim, eu quero encostar um pouquinho em você hoje, sabe? Sentir mesmo. Como o discípulo amado fez, né? Recostar Exato. no peito e Porque ficar. é isso, a adoração silenciosa é deixar ele apaixonado que ele é por nós, graças à bondade dele, ele é apaixonado, né? E nós estamos tentando nos apaixonar também. A todo dia a gente tenta, né? Porque todo dia tem um turbilhão de coisa para tirar a gente dessa verdade, né? Mas a gente está lutando. E já fazem 13 anos de adoração toda semana, 24 horas, né, Ricardo? Que não é coisa pequena. No início eu não entendia isso, a grandeza, né? Aí uma coordenadora de muitos anos, tem muita experiência, disse para mim, Neide, teve um ano que eu tentei no meu grupo colocar adoração das 6 da manhã às 6 da tarde, eu quase adoeci. Era só na quinta-feira, eu não conseguia. Eu estava assim, desesperada para acabar o ano. Como é que vocês fazem toda semana, 24 horas? Eu falei para ela, então, daí a gente sabe que não é nosso, né? É o Senhor com a graça e a gente colabora ali, né? Adoração silenciosa foi assim, um ponto assim, que me puxou para a obra assim, com todas as forças. Porque o primeiro contato que eu tive com a obra, primeiro que Jesus já estava exposto no Santíssimo Sacramento. Você já chega lá, já dá de cara com ele, te esperando. E aí, assim, esses momentos de adoração, quando eu comecei, que eu fui começar a conhecer a obra, nossa, eu falei assim, gente, onde que eu estava nesse mundo que eu não estava aqui antes? Esse lugar. Toda quinta-feira eu falei assim, pode ter o compromisso que for, o meu horário na capela ninguém me tira. É o meu encontro pessoal com o horarinho marcado que ele está lá me esperando e assim você vai com todo fervor e amor, porque você sabe tudo que você vai ganhar
lá enquanto você estiver lá adorando. E como no ele seu tem falado com silêncio. você, Valéria. Eu falo que ele é brutão, né? Ele não mede, eu falo assim que ele não mede, não. Ele chega e fala mesmo. É só você estar com a graça de aberto para Querer escutar, né? Para Não só poder falar, aberto, ouvir, né? né? Para ouvir. E pessoal, amanhã nós temos o dia então da festa da Divina Misericórdia. Vamos falar um pouquinho das devoções, pessoal que está em casa, para a gente se recordar. Então Jesus ele pediu a Santa Faustina que a Divina Misericórdia ela fosse divulgada, transmitida, né, a toda a humanidade como última tábua de salvação, né? Ou seja, ninguém fica fora disso, né? Ninguém fica fora. Ninguém. E aí existem 5 meios então da gente divulgar. O primeiro, qual é? A festa da Misericórdia. Misericórdia. Já começar da maior, vamos dizer assim, né? Da festa. mais liturgicamente celebrada. Sim. O que seria a festa, Neide? Nossa, a festa é o dia que Deus separou no mundo. Ele escolheu esse dia, né, na igreja, para abrir as comportas do céu. E olha, Ricardo, ele diz que o pecador pode estar como um escarlate, vermelho de pecado de cima a embaixo. Se ele se aproximar dele nesse dia e se arrepender dos seus pecados, ele vai sair limpo. É uma graça extraordinária, na verdade. Eu sempre gosto de dizer para vocês, né, que o dia que a igreja, quando a igreja tem uma festa, é um dia que o céu está aberto, né? Eu acredito nisso. Mas o dia da festa da misericórdia é Deus gritando: não deixa se perder, por favor, venha pecador, não tenha medo de mim. Ele até fala isso: não tenha medo de mim, alma, venha até mim, fale comigo, coloque toda a sua situação. Eu fico imaginando, né? Eu falei, meu Deus, quanta loucura, o povo passa por isso tudo e perde tudo isso. É só parar e olhar para ele e dizer: Senhor, não quero mais essa vida. Eu quero mudar, eu quero voltar. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos. Estejamos aonde a gente estiver, né? E a festa da misericórdia é para isso, é para dizer: filho, você está longe, mas volta. Hoje eu te recebo. Hoje eu vou te dar tudo, 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 tudo que você perdeu. E festa é um dia de celebrar, né? E festa é Dia de festa, né? Festa é o máximo da alegria. E Deus amanhã, então, vai estar com as comportas do céu abertas, jorrando misericórdia. E na última dia da novena, que é hoje, ele fala abismo de misericórdia. Quem conhece o final do abismo? Não tem fim. Ele é abismo porque não tem fim. E é isso que ele vai fazer amanhã, um abismo de misericórdia. É o ápice de tudo que ele fala sobre misericórdia. Amanhã é o topo. Isso é um pouco da compreensão até da palavra misericórdia, né, Neide? Fala que é um verdade. Deus que se compadece da miséria do homem, Sim. do coração miserável do homem, né? Então, Pura miséria. é como se fosse duas peças de quebra-cabeça, né? Para elas se encaixarem, uma tem que ser diferente da outra. Se forem duas peças iguais, elas não vão, né? Legal. Então, a nossa miséria, ela atrai a misericórdia, é um imã. Ricardo, Então, muito bonito a isso. gente se reconhecer verdade. pecador nos dá o direito à misericórdia. Olha isso, não é assim, eu preciso ser, eu não sou digno. Não, é a nossa indignidade que nos aproxima de Deus. E ele é atraído pela nossa indignidade por isso, né? mesmo, porque ele quer misericórdia tirar a gente dali, daquela Não quer situação. perder ninguém. É. E olha, Santa Faustina é aquela que acreditou vivamente. E um dia ele deu um puxão de orelha nela. Ela estava lá para os bailes, viu, Ricardo? Antes de Nos entrar, né? bailes, Antes de entrar bem na antes de congregação. entrar. Ela estava lá e ele falou assim: Faustina, até quando eu hei de te esperar? E amanhã, com certeza, o Senhor vai estar falando para muitos de nós: até quando? Hoje é o dia, é o máximo Exato. para você voltar. E é o domingo liturgicamente instituído na igreja como Domingo da Misericórdia. Sim, Domingo da Misericórdia. Que Instituído até pelo pode-se Papa João receber Paulo as II. indulgências plenárias no dia de Sim. amanhã, né? Com confissão, oração pelo Santo Padre, a comunhão e estar presente na festa no dia, celebrando, né? Exatamente. Com confiança. E nós vamos fazer um papel muito bonito. A gente poderia, que nem outros poderiam dizer, não, vocês podiam encher, né, lá a sede e tal. Não. Nós vamos nos recolher, estar com o Senhor na vigília, porque nós somos o povo da vigília, então hoje começa a nossa vigília, né, até amanhã, finalizando na missa, para dizer para o Senhor: Jesus, nós intercedemos por todos os pecadores do mundo inteiro, como Santa Faustina fez, a começar de nós, pecadores, né? Mas que não fique uma alminha sem ser visitada nesse dia da festa. E aí o Senhor arruma um jeito de fazer e resgatar como Ele achar melhor. Nós ficaremos na intercessão com o Senhor. Isso.
Então, você que está nos ouvindo aí, procure na sua cidade, no seu município. Se não tiver, comece a iniciativa, né? De iniciar no ano que vem a festa, converse com o pároco da sua paróquia, mas é importante que todas as cidades, né, tenham a festa. Meu Deus, quisera toda a paróquia ter a festa da misericórdia. Esse é um desejo do coração de Deus, com certeza. E a outra forma de devoção, então, é a própria imagem, que acho que de todos é conhecida, a imagem de Jesus misericordioso, né? Nós vemos os raios vermelhos e pálidos, né? Sim. Explica um pouco para nós o que seriam esses raios, né? Acho que você explica melhor que eu, Ricardo. Bom, então nós temos os raios vermelhos, Por né? favor. E os raios pálidos, igual a gente está vendo ali na imagem. Os raios branquinhos ali seria a água, né? A água e o sangue que saiu do coração de Jesus no momento da sua morte na cruz. Os raios brancos significando o sacramento do batismo e os raios vermelhos significando o sacramento da Eucaristia. Então, os dois sacramentos que justificam o homem, né? Que nos torna filho de Deus, o batismo, né? E depois a Eucaristia que nos fortalece na caminhada, que é o próprio Senhor, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o carinho de Deus de mostrar, de nos revelar isso na figura dele misericordioso. E a imagem para nós católicos é um sinal, né? É um sinal não só de nos recordarmos da misericórdia de Deus, mas de instaurar dentro de nós a confiança. Ali está em polonês, mas na forma em português é Jesus, eu confio em vós. Confiança, como você falou, né, Neide, é a chave que abre a porta do nosso coração. Ele fala que o único vaso que nós devemos nos apresentar à presença dele é com o vaso da confiança. É só isso a exigência do Senhor na misericórdia. Isso. E com confiança. E a outra forma de devoção, nós temos a hora da misericórdia, que é às 3 da tarde. 3 da tarde, a hora que o Senhor morreu. Né? A hora que o Senhor morreu, o Senhor pediu que então nós venerássemos essa hora de modo muito particular. Se não puder rezar o terço, a via sacra, mas se recolher ali num pequeno momento, nos recordar do amor de Jesus por nós, da sua paixão, que foi dolorosa, né? Que Deus fez isso de forma gratuita para nós, né? Nós não merecemos o sangue dele derramado, né? E por nós foi derramado por amor, por misericórdia. Então, nos recordarmos dessa hora e pedir misericórdia para todo mundo. Né? E nada será negado a quem pedir com confiança nessa hora. Nada será negado. Imagina. É uma hora particular de graças, né? Que Deus particular. Todos os dias nós temos essa hora, né? Então, você que puder rezar o terço da misericórdia às 3 da tarde, parar, se não, pelo menos, né? Sim. Pedir a misericórdia de Deus, rezar alguma jaculatória, alguma coisa assim, Sim. Mas até pedindo... o final do terço mesmo. Isso. Né? A outra forma de devoção que nós temos é a novena, que se iniciou na Sexta-feira Santa, que vai até hoje, né? Sim, hoje é o último dia. E quando nós temos as novenas dentro da igreja, é sempre em preparação para a festa. Nós fazemos novena de um santo, a preparação para a festa daquele santo, né? É como arrumar a casa. Estamos arrumando a casa, Isso. porque no dia X vai ter uma festa. E uma forma de nos prepararmos, né, para a festa, com né, em certeza. si, né? E a outra forma de devoção, então, foi o terço, a imagem, a hora, a novena e a festa. Nós não falamos do terço. O terço da misericórdia. Fala um pouquinho, Priscila, para nós do terço, da importância que você, assim, no seu coração, vê dentro daquilo também, daquilo que Jesus fala para nós no Diário de Santo Faustino, por que rezarmos o terço da misericórdia? É só para nós vivos? Para quem que se destina assim, essa oração? Na verdade, eu acredito que Jesus escolheu esse terço, que é muito simples, fácil de aprender, rapidinho de rezar, né? Não é um sacrifício enorme que ele está pedindo, é bem simples, mas que a gente ajude ele a salvar as almas do mundo inteiro. Exato. E quando ele fala o mundo inteiro, ele diz tudo, né? O mundo espiritual e o mundo material. Ele não quer perder então, ninguém. ele pode, através desse terço tão simples que a gente se dedica a rezar com devoção, ele pode atingir pessoas no mundo inteiro que a gente não conhece, que a gente não sabe por que aquilo está passando. As almas do purgatório. Os agonizantes, as pessoas que estão ali no último momento da vida. Muitos já conhecem Jesus, alguns não conhecem. No Diário de Santa Faustina, ele já pediu, né, para ela rezar por uma alma que estava no último momento da vida, agonizando. Ela nem conhecia aquela alma. Mas ele queria usar Santa Faustina de instrumento para salvar aquela alma. Então, nós somos instrumentos através do Terço da Misericórdia, na minha visão. E como que formou o Terço da Misericórdia? O próprio Jesus. Como que formou? Jesus que ditou para Santa Faustina. Olha isso, gente, isso também me encanta. Ele mesmo ditou para ela a oração que ele queria que fosse rezar. Assim como a novena, né? Assim como a novena, justo. E sabe o que é lindo na oração do terço? Se a gente parar para pensar que o terço da misericórdia ele é destinado a Deus Pai, né? Nós pedimos pelos méritos da paixão e morte de nosso Senhor, né? Então oferecemos
corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor ao Pai. Exato. E é exatamente isso que o padre faz na Santa Missa. Na Santa Missa. Então, a oração do terço, de certa forma, é nos unirmos a todas as missas que estão sendo celebradas no mundo inteiro, porque o padre está oferecendo, nas espécies eucarísticas, a Deus Pai o sacrifício da cruz. Nossa, Ricardo, nunca tinha Não é pensado. isso? Mas então, isso, com sim. o terço, a gente se une à missa. Gente, que é o nosso, fabuloso. Que está dentro do nosso carisma, a Eucaristia. Nossa. Então, por isso que a oração é tão poderosa diante de Deus Pai, porque a gente não está oferecendo as nossas obras, né? A gente está oferecendo os méritos de Cristo. Mesmo porque não faria muito efeito. Exatamente. Né? Nossa, muito lindo o que o Ricardo falou agora. Nossa, por isso que essa oração frondoso. é poderosa e a gente sempre tem que assim, honrar mesmo, independente se você for devoto da Divina Misericórdia ou não, Justo. mas ter essa oração como um bom hábito. Né? De intercessão, de salvação, não para si, mas para aquelas pessoas que estão longe de Deus. É bom o Ricardo comentar isso, porque quando a gente fala pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós do mundo inteiro, a impressão que a gente está falando é com Jesus, né? Pela sua dolorosa paixão. E não, a gente está falando com o Pai, pela dolorosa paixão do Filho de Jesus, para Ele ter misericórdia de nós. Mas a gente não põe sentido assim na hora, não. Né? Mas é isso tudo mesmo que você disse. Pessoal, que conversa boa, né? Nossa, a gente chegou ao fim aí, que passou tão rápido, não sei se nem sei quanto tempo deu, mas... 1h30? Deu? Nossa, meu Deus, nem vimos passou passar. rápido. E pessoal que está nos acompanhando, se de alguma forma vocês quiserem entrar em contato pelas nossas redes sociais, nós vamos deixar aí editado aí na tela, Instagram, YouTube, o que mais? Isso, nós temos canal do YouTube, inclusive esse podcast vai estar lá, agora mais às 15h, provavelmente. E também nós temos o Instagram, são feitas postagens diárias do Evangelho, de frases do Diário de Santa Faustina. Nós sempre estamos alimentando as redes sociais. E a nossa casa também está aberta para quem quiser conhecer um pouquinho mais da misericórdia, assim como nós, a cada dia conhecemos um pouquinho mais. Neide, onde fica a sede mesmo? A sede fica ali no contorno sul. Como é uma chácara, então não é assim muito fácil de ensinar o endereço, né, de falar o endereço. Mas é ali no contorno sul, já chegando no semáforo onde era a igreja São Bonifácio. É muito próximo ali. Do Cidade Alta, né? Do Cidade Alta. É uma entrada um pouquinho antes, e inclusive tem uma placa de 80 km por hora, bem logo nós vamos colocar, com a graça de Deus, né, um outdoor bem grande, né, da sede do apostolado, se Deus quiser. Né? Todo mundo que estiver interessado, que morar em Maringá, região, está convidado de ir lá. Com certeza. Nossas atividades, como as meninas falaram aí, né, tá nas redes sociais. E é muito bem-vindo, venha conhecer. E lá também no Instagram tem como o pessoal, no Instagram, no Facebook, tem como o pessoal mandar mensagens pra gente, se caso quiser ir lá, né, pra gente, no direct, é pra gente poder instruir um pouco melhor. Porque o endereço, ele é assim, como é chácara, é um tanto, né, às vezes a gente fala também assim, nos fundos do condomínio Monte Hermon. Que descendo a ruazinha. Descendo a ruazinha. Vai ver um São Miguel bem grande. Vai ver um São Miguel enorme lá, né? Isso, vai ser São Miguel a nossa pronto lá. Venham se apaixonar, gente. Assim como nós somos, né, encantados, né, pela graça né, e pela misericórdia de Deus, todo mundo vai estar aberto lá e Jesus vai estar esperando vocês. Com certeza. Isso aí. Valéria, quer fazer suas considerações finais? Né, eu só queria dizer que eu estou com uma frase na cabeça que Jesus fala para Santa Faustina, que a humanidade não terá paz enquanto não se voltar à minha misericórdia. Então, assim, o nosso trabalho aqui é justamente estar divulgando para que mais pessoas conheçam e estejam, assim, cientes, né, desse amor grandioso que Deus tem por nós, por todos os seus filhos, né, que Ele já fez lá na cruz, que o sacrifício maior já foi feito lá, e Ele veio, através de Santa Faustina, resgatar, né, esse amor dele, fala assim, olha, eu estou aqui. Eu amo vocês, eu quero salvar vocês. Eu estou segurando a justa ira do meu Pai. Eu estou aqui para salvar todos vocês. Então, eu falo assim, o nosso trabalho aqui é estar divulgando para que vocês conheçam a Divina Misericórdia e saber né, assim, o amor dele todo mundo sabe, mas eu assim, quando você conhece a Divina Misericórdia, você vai lendo o diário e você vai conhecendo quão é grande esse amor. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Santo Agostinho já dizia isso. Então, é impossível não se apaixonar, né? Deus já nos salvou, Ele já fez a parte dele, morrendo na cruz. Agora a gente precisa querer nos salvar junto com Ele. A gente precisa unir a nossa vontade junto com a dele, né? Sim.
Então, o convite à Divina Misericórdia é isso aí, é nós nos unirmos à vontade de Deus, ter confiança nesse Deus que já fez tudo por nós, já se deu a nós. E amanhã a festa da Continua misericórdia fazendo, né, gente? tá Porque ele aí. está presente na Eucaristia, né? Ela falou assim, amanhã a festa da misericórdia está aí, é assim, vá, conheça, procure a sua paróquia, né? Um mar, um oceano que está passando por onde nós. vai ter celebrado, assim, né? Essa festa que você vai entender tudo que a gente está falando aqui, vai experimentar tudo que Deus colocou lá no coraçãozinho da Santa Faustina, depois aqui da Neide, aqui na nossa cidade, né, de Maringá, que trouxe essa devoção aqui para a nossa cidade. E é isso. Assim, conheça e você entenderá. Priscila, as considerações finais? É isso, gente. Acho que nós já falamos tudo que tinha para falar, né? Pelo menos o que nós conseguimos falar nesse curto espaço de tempo. E eu queria convidar todo mundo a fazer essa experiência conosco, porque quando a gente começa, a gente se assusta até, porque eu lembro quando eu tive o primeiro contato com o diário, que é igual a gente fala, que ele fala com a gente em primeira pessoa. Meu Deus, parecia que Jesus estava falando muito assim comigo, olhando no meu olho. E eu falava, não, pelo amor de Deus, isso é coisa de louco. Meu Deus, fechava o diário. Me dava até medo, assim, no começo. Porque eu achava, meu Deus, que era impossível ele estar falando tão, assim, de perto comigo. E conforme a gente vai conhecendo mais, a gente vê que ele realmente fala mesmo. É só a gente abrir os ouvidos e o coração para ouvir. Neide, hoje no céu, Santa Faustina está como secretária, né? Sim. Continua intercedendo pela obra, pela Divina Misericórdia no mundo inteiro, né? Sim, é função dela. O que você gostaria de deixar de recado, assim, para quem está em casa nos ouvindo? Olha, tem uma palavra que eu gosto e eu pensei nela para deixar. Ela falou comigo no passado e fala conosco e com cada um de você que está nos ouvindo, que é essa aqui, ó. Agora sei que me amas, não pelas graças e nem pelos dons, mas porque a minha vontade te é mais cara que a tua própria vida. Por isso, uno-me contigo tão estreitamente como não faço com nenhuma outra criatura. Às vezes nós achamos que ir para Deus é para receber. Não que não seja. Mas sabe o que Deus mais quer receber de nós? Amor. Ele quer falar isso para nós. Agora sei que você me ama, Ricardo. Porque não é a tua vontade que basta, que te enche, que te satisfaz, mas a minha. Então eu deixo esse recado, essa palavra do diário, sabe? Eu penso que quando Jesus olhou para Santa Faustina e disse isso, ele estava profundamente agradecido a tudo que ela se esforçava para fazer. Que é conosco a mesma coisa. A gente também se esforça. Claro que nós não somos Santa Faustina, né? Nós somos uma outra criatura, né? Criada por ele, mas ele quer de nós, o que mais Deus quer de nós é o nosso amor por ele, um amor desinteressado. Não posso ir lá quando meu braço está caindo que eu quero que ele pregue no lugar de novo, entende? Não quero ir lá quando tem que ter dinheiro, porque está me faltando dinheiro. Não, né? Por interesse. Não, né? Então, claro que nós vamos também na nossa miséria, né? Quando está doendo, quando está machucado, não que não possa ir, mas essa palavra, sabe? Que o Senhor possa olhar um dia para nós e falar, agora, Priscila, eu sei que você me ama. Amém. Não por tudo que eu estou te dando, não é por tudo, Valéria, que você está fazendo, mas porque eu peço e você quer fazer a minha vontade, porque você me ama. Esse recado. Aquilo que é próprio dele, que ele tem direito, né? Exato. Ele é o próprio amor, ele infunde em nós pela graça o seu amor, e é com esse amor que a gente tem que devolver a ele. Amar, porque é direito dele ser amado por nós. Ele nos fez, né? Pronto, é isso mesmo, sabe? Então, tem muito no diário para dizer, mas essa me chama sempre muita atenção. Excelente, fechou com chave de ouro, né? Sim. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Nossa, a gente queria agradecer a paciência, com gratidão de todos vocês que permaneceram aí atentos até essa hora ouvindo o nosso podcast. E se Deus quiser, a gente vai ter os próximos aí, né? Com a graça de Deus. Então, Jesus, eu confio em vós.